Olá, poderosas! Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Mulheres de Verdade. E hoje nós vamos falar de futuro, de empreender, de imagem, de visual. Nós estamos aqui com 2 convidados de alta pressão, hein, gente? Sim. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecê-los por estar aqui comigo. É a primeira vez, né, que nós estamos reunidos, apesar da nossa amizade ser longa aí, por um longo tempo, né, desde a infância. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu queria apresentar aqui, né, para o pessoal ver esse alto, high ticket que nós estamos aqui nessa mesa poderosa, viu, gente? Ó, vou te falar que hoje... A régua lá no alto, né? A superação total, viu? Quero ver quais vão superar esse programa de hoje. Bom, estamos com o Denison Matias, ele é visagista e empreendedor. E aí, por que eu convidei ele, né? Porque ele cuida de muitas mulheres. Gente, este homem, sabe? Ele é, além do alto, do high ticket que ele faz, que ele cuida, né? Ele trabalha com imagem, ele traz propósito, ele faz um trabalho sensacional que eu sou uma das cuidadoras e a amo, né? Somos, né? Muito obrigada, Denison, por estar aqui. Muito feliz de estar com você aqui, a Bruna, que sempre foi minha amiga, grande amiga aí, uma das únicas amigas que eu tenho na minha vida, e ver o sucesso dela é maravilhoso. É muito bom estar aqui e falar sobre mulheres. Eu que há 20 anos cuido de mulheres, né? Então, para mim é muito importante e muito satisfatório estar aqui para poder explicar um pouquinho mais sobre a imagem feminina, o que ela transmite, eu que sou visagista, poder dar mais força e mais poder para a mulher. Eu falo que eu sou homem, que cuido de mulheres e sou extremamente fascinado por elas, por vocês e por mim. Vocês têm que dominar o mundo. Ai, que lindo! Palmas! Com moderação, né, gente? Porque a gente precisa dos homens também para algumas coisinhas. Sim, claro, muito bom, muito obrigada, Dei. E agora a gente vai apresentar esta musa, esta deusa, gente, esta maravilhosa. Uma deusa como você. Você falando tudo isso de mim, Bru, deixa eu me preparar, vai. Com certeza, porque você merece. Você é maravilhosa, ela é jornalista. Ela também é empreendedora, além de ser influencer, modelo. Ela tem MBA. Mulher, né? Ela é mulher, ela é mãe. Multifacetada. Ela é gente como a gente, né? Sim, eu costumo dizer. Isso é importante. É muito importante estar aqui contigo, tá? Eu pra agradeço. Mim, que é mega importante estar diante de você, que é uma mulher que eu admiro. Como você falou, nós temos aí anos de amizade. E tá diante também, eu tô assim, digamos que... A gente fica até emocionada, porque meu melhor amigo, minha amiga, todo mundo aqui, gente, a gente é desde a época da escola. E nos tornamos, assim, seres humanos, digamos, difíceis de encontrar hoje em dia, porque todos nós temos o nosso brilho, nós temos as nossas profissões e o melhor de tudo, a gente faz isso aqui, ó, deem as mãozinhas, a gente se une, né? É isso que gente, acaba movendo. Pode, meu amor. Eu quero primeiro fazer uma oração, pode ser bem rápido. Senhor, obrigada por estarmos aqui na tua presença, Jesus. Que seja um programa iluminado, cheio de luz para transmitir para mulheres, para quem for assistir este programa, que possa ver, Senhor, a tua paz, o teu amor, a tua presença aqui, que nós possamos ser luz e exemplo para glorificar o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. O programa vai ser incrível. Vai ser. Então agora sim, eu tenho que apresentar, porque eu não falei o nome dela, gente. Drica Cullian, a nossa maravilhosa jornalista. Ela é pós-graduada, ela faz de tudo e mais um pouco. Assim, ela é mulher como a gente. Ela veio aqui para mostrar o poder da imagem da mulher, o que a gente pode aprender com essa grande mulher que está aqui nessa mesa. Literalmente, né? Com 1,82 m. E para mim é uma honra estar diante de uma outra grande mulher e de um grande homem, nosso amigo, que cuida, que ele tem, assim, digamos, se não for 100%, gente, é 105% de peso nessa transformação e na imagem que eu transmito hoje, né? Então, essa mudança da eu era morena, enfim, deixa eu falar mais pra frente, mas é uma grande honra estar aqui diante de vocês e do lado do nosso carudo maravilhoso, né, amigo. Vai ser um bate-papo super bacana, gente, tá? Não percam. Isso aí. E hoje, exatamente isso. Nós vamos falar do
poder da imagem feminina no empreendedorismo. Então, assim, de que forma que a gente vê a mulher hoje como empreendedora? Ela realmente está bem posicionada neste mercado? Ela está realmente fazendo e tendo atitudes reais que vão levar ela a ser uma mulher de sucesso? Então, assim, a gente vai trazer alguns temas e eu gostaria muito que vocês falassem com a experiência de vocês e o que vocês estudaram, o que vocês vivem hoje, né? Porque é muito importante, assim, a gente trocar essas experiências para que a gente possa Sim. ser exemplo e ajudar também muitas mulheres que estão em casa sem saber por onde começar e, de repente, também cuidar do que a gente precisa cuidar, que é a imagem, né? Exatamente. A imagem pessoal hoje em dia é algo extremamente necessário, mas a gente também vai entender o outro lado da moeda, né? E se eu não me cuidar, será que eu vou ter o mesmo resultado? Será que as minhas vendas também vão ter o mesmo efeito? Será como que tá, né, esse Sim. mercado aí O que ele corporativo? pede, né? É. Exatamente, o que está impedindo dessas grandes mulheres chegarem ali no potencial máximo delas? Sim. Vamos lá. Primeiramente, assim, a gente vai falar sobre o visagismo. Acho que, assim, o que é o visagismo para uma empreendedora, né? Dentro do empreendedorismo feminino, eu acho que você pode falar bastante sobre isso. Acho que é algo que a gente quer aprender muito com você, porque eu, particularmente, estou aqui, ó, com os ouvidos bem abertos. Na verdade, o visagismo, ele entrou, assim, no mundo, né? Ele já vem há muitos anos, porém, ele não vinha com tanta força. Eu acredito que as redes sociais, a mídia, né? Ela fez com que as pessoas primeiro mostrassem o quê? A imagem delas, né? Então, o visagismo, ele nada mais é que trabalha com formas, com linhas, né? Onde existem 3 linhas principais, que é a reta, a circular, né? E a diagonal, onde traz a linha feminina, masculina e o dinamismo, né? Que é o mais moderno. E nessas 3 linhas a gente consegue trazer a imagem que a pessoa precisa. Ou você valoriza a sua imagem de acordo com o que você é, só que você é uma pessoa extrovertida, mas você usa uma roupa mais recatada, cores mais neutras, e você não consegue transmitir isso. Então, com o visagismo, a gente consegue trazer a persona que você precisa ser, ou a que você já é, ou a que você precisa se transformar. A empreendedora hoje, a que está se destacando é justamente isso. Ela vai até um visagista, faz uma consultoria e fala: eu preciso ter tal personalidade, eu preciso ter força. Posso dar um exemplo? Claro, Uma advogada. A mulher, ela vem, a advogada fala assim: eu tenho potencial, mas as pessoas me olham e com a minha imagem, elas não me dão o certo, o credibilidade. valor, né? Não Exatamente. pagam o valor que eu Exatamente. cobro. E às vezes é o quê? Ela se veste com uma roupa muito feminina, mas feminina delicada. Ela tem cabelos extremamente cacheados, mas um cacho bem no lugar, sabe? Porque o cacho, Aquele estilo Maísa, né? Aquela coisa porque o menininha. cacho, Isso. ele é circular, né? Então ele já traz a feminilidade, traz a delicadeza. Então, ali a gente consegue trazer uma proposta para ela, tanto de roupa, de vestimenta, de textura de tecido, né? E cor de cabelo, corte, para trazer exatamente a imagem que ela precisa, de trazer mais força, mais firmeza. Ou seja, não que uma mulher advogada não pode ser feminina, Sim. mas os traços mais retos, os traços mais firmes, vai fazer com que ela traga muito, na imagem, muito mais poder. E aí a gente consegue falar do posicionamento, firmeza, a forma de falar. Então, o visagismo é isso. É você trazer a sua persona ou transformar uma persona de acordo com aquilo que você precisa transmitir. Que hoje a principal procura, ou a principal a forma que as pessoas te avaliam é a imagem. Exato. Você não precisa abrir a sua boca. Calma, você a gente vai chegar lá. Você chegar, ela já já é a sua imagem que manda no que negócio. Já manda, causa né? aquele impacto É isso, inicial, a gente né? vai, exatamente, ele já tá respondendo todas as perguntas aqui, ele já tá lá na frente. Eu amo. Por isso. Falei pra vocês que 1 hora ia ser pouco, gente. Isso aqui vai ter que ter episódio 1, 2, 3, não sei quanto. É muito conteúdo de grande valor.
Isso é verdade. Meu Deus do céu. Não, isso é muito importante, realmente, o que você falou, porque eu não... Gente, eu vou ser bem sincera, eu não pensava assim, né? Então, será que eu tô bem posicionada? Será que eu tô com a roupa certa para apresentar um programa? Daqui a pouco vocês vão ver, porque ele vai falar. E olha, já me gerou aqui alguns... gatilhos, despertou muito, muito, muito. Então, assim, realmente é esse poder, né? Como a gente vai se comunicar, como gerar network Exatamente. né? Dessa forma, como você vai se expor essa persona, Eu acho né? que hoje em dia, mais do que se estudar, é estudar o que você quer atingir. Quem você quer atingir. Exato. Qual é a personalidade de quem você quer atingir? Se você quer atingir aquela personalidade, aquele estilo de personalidade, talvez você precise mudar a sua persona, que não é sua personalidade, mas Exatamente. você está vestindo uma persona para transmitir exatamente quem você O quer foco, atingir. o objetivo que você quer alcançar, né? Exatamente. Isso é muito Isso é muito legal. Vamos lá repetir. Atingir a persona. Personalidade não é persona, gente. Vamos Exatamente. São entender e coisas deixar isso distintas. muito claro. Exatamente. Você não Exato. precisa deixar de perder sua essência. Você não precisa perder sua essência. Porque muita gente que às vezes faz um curso rápido de visagismo, acha que a pessoa precisa perder sua essência, deixar de ser quem você é, precisa, tal cor de cabelo combina mais com você, então não faça... Não, gente. Qual é a sua personalidade? Você gosta de um cabelo platinado e talvez não combinaria com o seu tom de pele? Tá tudo... É o que te faz feliz? Então você vai usar o platinado. A não ser que você perceba que esteja atingindo naquilo, no seu propósito. Aí você vai mudar pelo seu Exato. propósito, não pela sua personalidade. Exato. Perfeito, gente. Concordo. Uau, concorda, Drica? Fala pra Concordo. gente, Adri. O Eu que concordo. isso tem a ver com você, assim, dentro do teu empreendimento, dentro do teu negócio, o que você faz, o que você cuida de você, porque você é uma mulher que se cuida demais, né? Sim, eu acho que, como o Denison falou aqui no começo, existe uma grande diferença entre personalidade e persona, né? Então, hoje, trabalhando com as redes sociais, a gente acaba tendo contato com a persona de quem a gente está assistindo ali naquela audiência. Engana-se, né? Quem pensa que é a personalidade da pessoa. E existe o tribunal da internet, o tal do julgamento, né? E entrando nesse quesito que vocês falaram sobre o cabelo e tudo mais, hoje a minha marca é o loiro. Sim. Né, Dê? Então, foi algo que a gente vem trabalhando desde 2017, quando eu procurei o Dê na condição de cliente, né? Sempre fomos amigos e tudo mais, e falei, meu sonho é ficar loira. Ele falou, uma coisa é você sonhar, e outra coisa é ficar do dia pra noite. Vamos explicar, tá? Ela usava Isso. preto azulado. Preto no azulado. cabelo. E essa mecha que eu tenho aqui na frente é totalmente branca, né? E natural, enfim. E a gente foi, né, fazendo todo o processo que o profissional falou que tinha que ser feito para o cabelo ficar saudável e tudo mais. E nós chegamos num tom aonde eu não me vejo mais e creio ele, como meu visagista, também não me enxerga com uma outra cor. E às vezes as pessoas acabam até sendo chatas, falando que muda a cor do cabelo. O platinado, e primeiro que não é platinado, né, Dê? O meu cabelo é um perolado. É perolado. É um perolado. Mas Depende, né? pessoas... Tem dia que fica platinado, depende do vai roxinho. Vai de acordo do Isso. matizador do dia. que Exatamente. foi. Inclusive, quero mandar um grande beijo para as meninas lá do seu salão. Aquela equipe maravilhosa, sem exceção, todas que cuidam da gente com muito carinho, né? Sempre que a gente está lá, também com esse líder, esse grande profissional, ali é um ambiente maravilhoso, gente. Então, assim, eu hoje, eu falo assim, a minha persona... As pessoas não conseguiriam me enxergar, não enxergariam a Drica Culian no Instagram sem um cabelão. Inclusive, eu tô até com esse tamanho um pouco mais mediano e confesso, todo mundo está adorando, mas eu me sinto estranha. Sim. Porque a minha identidade, a minha persona já é o quê? Aquela loira de 1,82 m com cabelão. O loirão, que todo mundo fica louco. A Tibaia para cada vez que vê aquele cabelo. Vocês não fazem ideia. É como se eu perdesse as forças. Sabe aquela coisa de sensação? Exatamente. Então eu até brinco, gente, me tirem tudo, né? Assim, você pode falar, vai mudar o jeito de vestir, mas a cor do cabelo e essa identidade desse loiro e tudo mais, que querendo ou não, com a chegada da minha persona na internet, acabou me dando força até na minha vida pessoal. Uau. Entendeu? Como mulher. É porque, Então... nesse caso, você já conseguiu fazer com que
atribuir a sua persona à sua personalidade. Então ela já já houve uma junção aí, Exatamente. né? E vocês que o me nível máximo, é isso? Exatamente. Do E vocês visagismo, que- quando aproveita- as duas se unem. Você conseguir unir, né, o que você queria transmitir com aquilo que você gosta. Então você tá assim... Em êxtase. É, né? Você tá exatamente. no melhor E não momento da tem sua vida. Cristo que a Uau. pessoa pode olhar pra minha cara e falar, credo, você tá horrorosa. Eu falo, jura, é o que você acha. Eu tô linda, maravilhosa, porque eu tô me amando, tô me aceitando, tô na melhor fase da minha vida e é sobre isso. Porque a persona virou algo comercial. Hoje em dia a imagem ela é vendida. Como o Denison colocou bem aqui, por exemplo, uma advogada não pode chegar de qualquer jeito hoje. Eu posso ser uma pessoa que vivo, fora do meu escritório, um exemplo. Eu vou fazer, eu corro, eu vou pra academia, que não sei o que, eu gosto de um jeans, não sei o que, mas ela não pode chegar diante de um cliente, né? Usando. Por que ela não pode? Não é a questão do poder. Não poder. Entendeu como é que é? E Mas nem assim, preconceitos, né? exatamente. Não é isso, É é posicionamento. posicionamento. Totalmente É o Na posicionamento. na verdade, eu te cortando, Não, na verdade existe uma coisa chamada arquétipo. Nós, seres humanos, nascemos e crescemos com arquétipos na nossa cabeça. O que seria arquétipo? Quando você pensa numa noiva, você imagina ela como? De branco. o Toda véu, noiva a grinalda casa de branco? Não. Mas no nosso arquétipo, ela é toda de branco. Quando pensa num ladrão, ele tá vestido de branco com aquelas listrinhas pretas, porque a gente Exato. cresceu pensando Exatamente. no ladrão, até nos patrulhas lá, Do tio Patinha. Patinhas. Então, nós vivemos de arquétipos. Então, para as pessoas ainda, a advogada ela precisa ser séria. Hoje já abriu muito. Por quê? Porque a nova juventude já vem com essa mentalidade. Mais aberta, né? Nós, Isso. para mais velhos, tá trazendo essa mentalidade, esse afrouxa aí sobre a imagem, né? Exato. Então, vivemos de arquétipos. E eu acho que hoje a gente acaba até ficando mais preocupados, né, com a imagem que a gente atinge. Por exemplo, assim, eu chego num evento, né, com o cabelão, tal, arrumada, eu tenho uma maneira de me vestir que também adquiri de 2017 para cá, com a ajuda do Denison, com relação à paleta de cores e tudo mais. Ele sempre fala, pode usar o coral, que fica super bem. Você até a cor do batom que eu usava, acabei mudando, sim, que, assim, eu usava aquele rosa, aquela coisa... Pink. Não era nem pink, Não, lembra? eu usava Clarinho, pink. Isso, né? que todo mundo ficava com aquela boca pálida e de repente, e ele chegou e falou, amiga, eu acho assim, usa mais uns tons alaranjados. Até na parte, quando eu fui fazer a harmonização, contei muito com o que ele sempre me fala para conseguir, sabe, manter a naturalidade e não fugir da minha personalidade e agregar na minha persona. Entendeu? Eu acho que isso faz... Você acha, Adri, que hoje existe esse preconceito ou esse olhar diferente no meio corporativo, ali até com os seus clientes, ou, enfim, de imagem? De repente eu tô sem maquiagem hoje, Sim. e aí as pessoas vão te olhar diferente porque você está sem maquiagem. Exatamente. É o que eu sempre falo nas minhas redes sociais. Eu procuro ser o mais natural possível, porque eu não sou uma pessoa que usa 24 horas a maquiagem, né? Mas isso causa, assim, uma estranheza quando as pessoas nos olham nas redes sociais, porque, querendo ou não, por mais que a gente tente não usar tanto filtro e tudo, acaba existindo, gente. É quase que impossível você não usar uma luz melhor, sabe? Algumas coisas que vão melhorar a sua imagem. E tá tudo bem. Sim, exato. Não entra naquele padrão do que é recurso, certo, do né? que é errado. Acho que alguém postou alguma coisa... Eu sou contra mudar totalmente, que nem mexer, se eu tenho corpo reto, eu vou pôr cintura? Não, isso pra mim não... Você tá mudando totalmente Exatamente. o que é real, né? Exatamente. Mas Mas melhorar assim, um brilho. Alguém falou alguma coisa assim que... poxa, o filtro foi feito pra quê, né? Pra melhorar. Eu acordei hoje, estou me sentindo feia, estou com olheira e eu Sim. posso usar um filtro. mas Qual o problema é que as pessoas perderam a mão. E o começaram a excesso. adoecer, porque o que acontece com a internet? Começou a adoecer, né? Isso, o que acontece boa. com a internet? A internet, ela é vendida hoje, o Instagram, como se nós fôssemos Barbies, bonecos. Perfeito. Né? Perfeitos. Em E nós tudo. não somos, em tudo. É Então, por isso que muita gente fica depressiva, porque
Eu não coloco minhas dores no meu Instagram. Existem as pessoas que colocam dores. Sim. Mas eu não vou ficar colocando minhas dores no Instagram. Sim. Mas todos nós temos dores, Então, né? assim, todos Sim. nós temos imperfeições. Eu tenho as minhas imperfeições, então quando eu vou fotografar algo, eu falo pro fotógrafo, pega o meu melhor ângulo, espera eu prender a respiração, que eu quero ficar fininha e tudo mais. Não, é sobre isso, sabe, gente? São coisas assim que esta é a realidade. Por quê? Eu não quero que a minha seguidora, a minha audiência me encontre na rua e fale, mas caramba, não é a mesma pessoa. Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo, mas eu vejo, assim, infelizmente, na internet, as pessoas com uma imagem distorcida. Então, o filtro, pra mim, aquela questão... Eu não uso o filtro do Instagram, tá? Eu gravando assim, eu não gosto de ficar colocando aquele... No seu dia a dia. Porque eu gesticulo muito. Sim. Então, normalmente, se A eu tô com boca filtro, vai a pra boca vai mão. pra mão, o negócio todo torto. E aí fica aquela coisa... Bem aquela natural. coisa horrorosa. E teve uma época até que eu tava pesando a mão no tal do CapCut dele, só chegou Não, pra mim e falou assim, isso é amiga... Parou. Ele falou, pelo amor de Deus, olha lá. Aí eu fiz óculos. Agora eu uso Amiga, óculos. tá um pouquinho A diferente. Pepe Dá tá uma- esquisita, Dá uma maneirada na estranha, mão, na edição. sabe? aí. E aí eu falei, gente... Gente, o adendo aqui, o melhor amigo é aquele que vai te ajudar nos seus defeitos, que eu tô fazendo de errado, tá? Exatamente. O que também vai criticar Não, o teu bem. E o melhor de tudo é que, Exatamente. assim, ele chega e fala assim, você já é linda. Você tá Linda. naquele dia que você tá se achando um caos, né? Que a gente tem muito disso. Aí o seu melhor amigo fala assim, você já é linda, você não precisa. Aí eu... Aí eu fui olhar a foto, eu falei, puta, meu Deus, Eu falei, odeia, mas eu acho que eu passei o 1 com 2, não sei o que, tudo em cima. E eu fiquei de uma maneira que eu não gosto. Então, E desde vocês então... acham que tá perdendo a verdade, a autenticidade, É, tá perdendo o brilho do no meu natural. caso, quando aconteceu isso, foi justamente por... Eu juro por Deus, gente, foi por não enxergar mesmo. E graças a Deus eu tenho amigos de verdade ao meu Vício, lado pra me dar esse toque. O vício Mas da internet, Mas é um né, caminho acaba- muito fácil de você se perder. Sim, sim. É que a internet, ela trouxe isso, né? Que temos que ser perfeitos, Exato. né? E não temos que ser perfeitos. Não. O imperfeito é perfeito. E no Exatamente. visagismo, nós temos um trabalho que nós pegamos a face, nós dividimos ela no meio. Duplicamos o lado direito e duplicamos o lado esquerdo. Aí deixamos o seu rosto normal, o seu rosto com os dois lados direito, que seria perfeito, porque estão os dois lados na mesma medida. E o lado esquerdo com os Com dois os lados dois. esquerdos. Uau. Ou seja, aí você percebe que o assimétrico é perfeito. Porque aí a hora que você vê a imagem dos dois lados direitos juntos, você fica deformada. Mas deformada de uma forma, tipo, você perde toda a sua beleza natural. Então, eu falo que quando as pessoas perceberem que o assimétrico, que o imperfeito é perfeito, Exato. eu sei que é difícil, que eu falo por mim mesmo. Eu Não. sempre tive problema com o meu corpo, mas eu nunca busquei perfeição. Eu É sempre sobre você se sentir bem. É sobre trabalhar o bullying que a vida me trouxe. né? Então, eu acho que assim, se é algo que mexe com o seu emocional, eu também que acho. paralisa a sua vida, eu acho que a gente tem que ir em busca. Agora, achar que precisa ser perfeito, Não. eu não busquei perfeição, nunca busquei a perfeição. Sempre busquei melhorar aquilo que me fazia mal, que me Sim. incomodava. Isso é No meu rosto, eu importante. nunca fiz nada, tá, gente? A beleza é natural, Mas gente. daqui pra baixo fiz tudo. Mas foi aquilo que eu já te falei, amigo. Não adianta só fazer, né? Tem também a sua parte que você sim. sempre fez, se cuidou, os exames regularmente, vai Não, pra com academia. certeza. Ninguém vê Denison Matias acordando 5h30 da manhã É. pra ir treinar, E né? assim, e o importante é a gente fazer sem precisar esperar a aprovação dos outros. Porque hoje as pessoas vivem nisso, Vivem né? de Vivem. De aprovação e acham Como foi que você falou pra mim aquele dia por mensagem, que eu falei, nossa, ir pra academia, porque assim, eu voltei às atividades, né? Eu era embaixadora, sou embaixadora de uma academia e fiquei 1 ano sem ir pra academia. Só era embaixador. Então Só era. era, não, ainda sou. Não, ela Não. é, mas Ainda é que sou. quando ela não ia. Não, é. Mas isso é que eu até ia falar. Que o perfil da Adri, ela já traz uma persona de uma mulher que se arruma muito, que tá lindíssima, impecável, mas que no dia seguinte ela acorda sem maquiagem, descabelada. Então, não descabelada, tá? Calma. Jamais, nunca, Jamais. meu amor. Mas, Sem o cabelo maquiagem sim, o cabelo- descabelada o não. cabelo amassado do travesseiro. Então ela sempre usou isso. E eu falei pra ela, eu percebi que você foi embaixadora, porque ela falou assim, por
que eu fui chamada para ser embaixadora da marca, de uma academia? Eu falei, porque eles estão buscando pessoas reais. E você é uma mulher real na internet. Você mostra que você é uma mulher real, que tem um corpo normal, que é um ser humano, que é mãe, que faz comida, que cuida da filha. Exatamente. E por quê? Porque o apelo tá tão grande na internet que, graças a Deus, as empresas estão ainda agora, estão vindo buscar, assim, pessoas mais normais que, eu digo, Sim. tipo, que é o que Reais, todo mundo é, porque reais. tinha muito preconceito, né? Exatamente. Ainda existe. ainda existe, Ainda existe sim. essa parte do preconceito junto do pré-julgamento das pessoas. Como a gente estava colocando alguns minutos atrás, as pessoas elas acham que a Drica ou o Denison, que trabalha com a internet, ou a Bruna, a gente tem que ser exatamente isso que eles estão vendo aqui o tempo inteiro. E não, tem dia que eu choro, tem dia que eu não levanto da cama, tem dia que eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada, eu tenho problemas, eu tenho que resolver a minha vida, o meu CPF. A Sim. persona Drica, eu costumo dizer, não que seja diferente, tá? Não é um personagem, é que simplesmente a persona, você acaba fazendo um filtro da sua personalidade e mostra só aquilo que é bacana. Por isso Sim. que eu falo, às vezes as pessoas... Ai, como que eu faço pra bombar no Instagram, não sei o quê. Hoje eu falo, seja você, vai pro nível da naturalidade. E tudo bem, não se venda por likes, não se venda, sabe? Por um momento que vai te causar uma... Você vai adoecer, né? É o que a gente costuma dizer. Porque você vai viver uma vida que não é sua. Você vai passar, sabe, ser uma pessoa que você não é. E acredite, quando isso acontece, é muito mais feedbacks negativos do que positivos na nossa vida. Eu acho que é muito importante, eu sempre priorizo isso, né? Você entender. Primeiro você fazer um mapinha, né, ali, do que você quer, quais os teus objetivos. Exatamente. Então, assim, e se conhecer, porque eu acho que é muito importante a mulher hoje, principalmente quando a gente decide, toma uma decisão de investir em algo, né, em uma empresa, em um negócio ou na imagem, a gente precisa ter algum propósito. Então, por que eu tô fazendo isso? É realmente pelo outro ou por mim? Exatamente. Eu acho que isso precisa ser muito bem definido para você não ficar perdida, né? E aí, porque você se perde nesse mundo que os outros já colocaram. E isso, né, Bru, abre aspas aqui, que não é só na internet, é de um modo geral, né, Dê? Geral. Em todas as profissões. Então, as pessoas, elas estão com péssimo costume de achar que aquela tal, que eu costumo dizer, crítica construtiva de quem nunca construiu nada, ela tem que ter peso na tua vida e você tem que fazer exatamente aquilo que ela quer. E aí é E onde não você é se assim que perde, funciona. né? É onde você perde sua força, você perde sua feminilidade. Começa a ter dúvidas sobre você. Você perde o seu poder feminino, né? Você perde o seu propósito, você perde tantas coisas, aí você esquece da pessoa que tá do teu lado, que te ama, você esquece dos teus filhos, você esquece da tua família. Então, assim, tudo isso é muito importante, né? A gente... primeira coisa, a gente olhar para dentro de si e falar, poxa, o que eu tô fazendo? O que eu quero? Ah, legal, eu quero ser uma mulher bem-sucedida, uma empreendedora que ganha dinheiro ou, enfim, que ganha o necessário. Cada um tem seu objetivo, mas o que eu estou fazendo para chegar lá? Eu realmente estou cuidando primeiro de mim, estou cuidando do meu espiritual, estou cuidando da minha casa, estou cuidando da minha família. Cuida daquilo que tem que ser cuidado, né? Cuidado em primeiro lugar, né? A tua essência, o que você tá bem, a tua mente tá bem, para de repente você ir lá e arriscar num negócio, porque um negócio, hoje em dia, todos nós aqui temos um negócio próprio, né? A gente sabe que se a nossa mente não estiver alinhada com aquele negócio, com a proposta, o resultado, a gente não consegue chegar lá, né? Porque a gente precisa ter um equilíbrio mental muito grande, né? E é isso que a gente, às vezes, se perde, porque, como você falou, nem sempre o seu dia vai estar mil maravilhas. Eu também tenho meus dias que eu choro, tenho meus dias que... E eu costumo dizer que quando a pessoa mostra muito assim, o tempo inteiro, que ela sempre tá legal, sempre tá feliz, não tô dizendo, eu tenho pra mim, e até mesmo alguns estudos comprovados já, que não existe uma felicidade plena. A gente não por sermos imperfeitos, somos seres imperfeitos e tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tá em busca de evolução diária, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos e saciar a nossa, né, dentro da minha perfeição. O que seria ser perfeito pra mim? É ser uma boa mãe, ser uma boa dona de casa, ser uma boa jornalista, ser uma boa influenciadora. E sobre isso, não é sobre... autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer, porque quando a gente sabe, quando tá muito firme quem nós somos, você Nada automaticamente, a Acho que- força
força vem de dentro pra fora, né? Eu E acho. você consegue exercer O a Dê sua tava função. falando exatamente sobre isso a semana passada, né, Dê? Eu acho que hoje, com essa loucura de todo mundo querer crescer e conquistar e chegar, no final a grande maioria tá trabalhando com o seu ego e não com o seu propósito. Exatamente. E aí Bem é onde colocado. você chega à noite em casa e você sente o vazio. Exato. Porque será que eu conquistei materiais, tô com o meu carro, tô com a minha casa, e a sua alma tá preenchida? Exato. Porque nós viemos com um propósito, né? Então, busca o propósito. Então, vai pro propósito, não pro ego. Exato. Né? Porque quando você, mulher, que quer chegar no que você deseja, e se você for pelo caminho do seu propósito, eu quero para atingir isso, para fazer bem para mim, para fazer bem para... Vai chegar muito mais rápido, porque enquanto a gente trabalhar com o ego, que é para eu estar igual a minha amiga, porque a vizinha também tá assim, porque Exatamente. a gente não vai chegar. Ou se chegar, exatamente. não vai ter sentido. Foi né? exatamente. Eu abri uns stories ontem falando sobre isso, que se a gente passar, né, a olhar o nosso jardinzinho, regar todos os dias, se cuidar. preocupar em ir atrás, né, do seu objetivo, né, cuidar da sua vida. E não é sobre, gente, ser uma pessoa assim, nossa, é muito grave você chegar na internet e falar, vai cuidar da sua vida. Não, mas cuide de fato da sua vida. Quando eu digo cuidar da vida, ame-se, sabe? Falei, vai treinar, sorria mais, seja grato. Quando você levanta, todos os dias eu levanto feliz pra caramba, independentemente do problema que eu tenho. Sim. E eu tenho as minhas metas, porque um novo dia são novas oportunidades e novas possibilidades da gente fazer algo diferente pra nós. Não, uma coisa que eu levo pra minha vida hoje, que me ajudou muito, é a grama do vizinho vai ser sempre mais verde, porque não somos nós que cuidamos. Exatamente. E se for pra chorar, pode chorar, mas que seja somente um dia, 2 não. Uau! Exatamente, porque... Quanto poder nessa mesa aí. Exatamente, porque eu acho que nós temos sim o direito de chorar. Quem não Sim, chora é necessário. acho que não existe. Não traz fraqueza. Não é né? fraqueza. Porque hoje, Claro que principalmente, não. a mulher sempre foi a mulher mais delicada, mais sensível. Sim. E nessa loucura de querer entrar no mundo. Ser Que eu falo aceita, assim, né? gente, que Sim, a mulher quis exatamente. entrar no mundo Do homem. mas o homem não quis o da Não mulher. quis da Não. mulher. E aí, A gente onde tem a que mulher. respeitar, E né? tem, Pelo só que aí, contrário. vocês estão se sobrecarregando. Então, não que vocês têm que abandonar. Vocês não têm que abandonar esse mundo executivo, pelo contrário. Não. Mas trazer leveza. Chegou em casa cansada. Não, eu preciso fazer janta pra família. Não. Hoje não tá cansada? Ok, tá tudo bem. Compra Amor. uma comida. Compra Faz alguma um. coisa. Hoje Faz não vai um ter janta. ovo Até mesmo pra não, mim. porque não o E homem não se cozinhar. E não se sentir... não se cobrar por Pressionada. isso, né? Porque a mulher acaba... Pesada. Né, Dê? A Ou mulher se então, por cobra exemplo, por que muito. não o marido já não preparar o jantar? Sim, também. Mas aí- com certeza. Mas aí- precisa aí saber eu entro- cozinhar. Não é só saber cozinhar, tem outra coisa também. A mulher precisa saber comunicar. Sim. Porque o que está acontecendo, e eu vivo, você vive, todos nós vivemos, assim, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, é que muitas vezes a gente está tão cansada que a gente esquece de comunicar isso pro nosso parceiro. É, E exatamente. vice-versa, né? Eles também. é. Então a gente precisa entender que. É porque a gente pra pensa eu- que é bola de cristal, né? Que Exato. costuma- E Eu não fa- é eu isso. falo- Você eu precisa sempre- também Eu sempre falei que comunicar eu a sua sempre vontade. tive... Porque isso até entre mulher e... Toda mulher, todo homem tem o seu... Às vezes a mulher, ela tem o lado dela que é mais masculino do que feminino. A mente... Eu já sempre fui muito o feminino. Então eu sempre tive muito problema porque eu nunca comunicava. Eu pensava, eu achava. Então eu esperava que houvesse a ação sem ao menos eu falar pra ter ação. E você cobrava. E eu cobrava né? ação, entendeu? lógico. Então, acho E é que a hora que isso comunicação- te adoecia, né? Exatamente. Porque Então, você não tinha. Como é que você ia ter se você não tinha comunicado? Exatamente. Como que a outra pessoa vai saber onde ela Isso. tá errando se ela nem sabe? É. Exatamente. E eu cobrava isso, né? Então, eu acho que você Alinhar, sabe... Exatamente. né, essas linhas
que precisam estar no seu devido lugar. Exatamente. Para quando você tiver esse alinhamento, você saber para onde você quer ir, qual caminho Eu digo você mais, quer. eu acho que isso é como se fosse algo que a gente tem que ter na nossa vida, como tomar banho, escovar os dentes, sabe? Algo que a gente tem que trabalhar todos os dias para não se adoecer. E é o que vai Porque- fazer você acordar e estar disposta pro seu empreendimento, entendeu? Exatamente. E, mulher, eu, na minha visão, tá? Eu acho que existe a hierarquia. A tal da tá? pirâmide, né? Pirâmide. Mas eu acho que homem e mulher, hoje, eles têm que se ver igual. É lógico que, independente, tanto homem quanto mulher, mulher quanto homem, se vê que o outro pode te ajudar mais, você aceitar, que eu já fui muito de não querer aceitar. Também ajuda quando eu precisava mais do que o outro. Mas eu acho que tem que trabalhar assim nessa... Tipo, somos iguais, estamos trabalhando em busca do mesmo. Eu acho que quando o casal, ele não coloca o seu mais importante que o do outro, um dos casais, Sim, eu acho que cresce demais. Tem que É- ser, é tem que aquela- agregar, né? Agregar valor. Cresce Porque a gente junto. tem a balancinha, né? Isso. E aí, quando um tá aqui, o outro tá aqui, gente, para alcançar essa régua, é muito distante. Isso sempre acontece, né? A E não é ser- na hora é. que começam Isso. as crises nos relacionamentos, porque se você não estiver bem alinhado com o seu parceiro, com a sua parceira, isso acaba se tornando uma concorrência que não deve É existir dentro do desleal, casal. exato, não deve existir, né? Não tem Exatamente que, casal é um só. E aí o casal, todo- a gente vai falar de casal depois, em outra sessão, a gente vai marcar um outro podcast, a gente vai falar sobre relacionamento, porque isso é ótimo. Mas falando disso, sobre o homem e a mulher, essa diferença, dentro do meio corporativo, o que vocês acham que há essa diferença? Como o Denison falou muito bem, que hoje, né, a mulher quis ser como o homem. Sim. E o homem não quis exercer o papel da mulher. Mas o que isso está impactando na nossa vida de mulheres empreendedoras, fortes, corajosas e que não olham para trás, né? Só olham para frente. Mas o que isso está impactando na nossa vida? O que de repente a gente podia melhorar? Denison, você fala pra gente. Mas melhorar em relação ao quê? Não, a essa comparação. A comparação. Né? Melhorar ou não. Ou de repente a gente já tá num nível tão alto que a eu gente... acredito que assim, vai existir sempre a comparação, porque infelizmente o machismo ele não foi... Não saiu de moda ainda, né? Não foi extinto. Ainda existe. Então, enquanto houver o machismo, vai haver a comparação. Mas eu acho que... Você acha que como eu tô falando, a comparação não tem que existir? Na verdade, eu acho homem que, e mulher sabe são que iguais. Eu aprendi, Bru, que o preconceito... É lógico, gente, que existe preconceito de todas as formas, mas Infelizmente. ele é mais ele é mais leve quando ele não existe dentro de você. Então, mulher, não se compare ao homem. Se sinta... Eu tô no meu lugar por merecimento. Eu acho que, assim, nada vai te atingir quando você já é resolvida, Já bem entendeu? resolvido. Exatamente. Isso vai fazer com que não exista a comparação. Porque o universo nos vê da forma que a gente se vê. Exato. Se você se vê mais fraca ou tendo que competir com o estilo Vai do perder homem, o universo vai estar vendo que você está competindo. Exato. Então, se sinta pronta. Então, todo ser humano, independente de sexualidade, ele está pronto. O Deus deixou ali, ó, para você. É só você ir lá e buscar. É merecimento seu, mas você tem que acreditar. Enquanto você não acreditar, os outros não vão acreditar. Então, eu acho que existe a comparação daquelas pessoas que se comparam. A partir do momento que você não se compara e se acha que, não com o seu ego, mas sim com sua capacidade, com aquilo que você tem como propósito, como seu conhecimento, eu acredito que não vai existir esse preconceito, porque você mostra a força que você tem. Exato. Uau, perfeito. E eu tô aqui, eu ia falar... Tava aqui ansiosa pra falar. E eu não paro de falar. Não, eu tenho que esperar ele terminar, né? Mas assim, eu sei que você é o máximo de dicas. Então, assim, dá uma dica para que a gente possa fazer um exercício diário
para de repente se sentir, se pertencer, essa mulher empoderada. Empoderada, como eu digo, né, gente? Empoderamento hoje, ele mudou um pouquinho, não é pelo ego, mas sim da Isso. força que nós temos que ter dentro de nós, diante de sentimento que tá dentro todas de as... você, né? Exato, diante de todo o processo do dia a Eu dia. acho que a nossa a gente aceitação é a base de tudo. Você Exato. aceitar pertencer àquilo. Né? Isso. Não, aí você não precisa de aprovação, você não precisa dar ouvido pro julgamento ou pré-julgamento, por mais que exista, mas acho que a gente precisa se aceitar e se pertencer, em primeiro lugar. Perfeito. Né? Exatamente. E assim, por exemplo, eu vou me colocar como exemplo, tá? Uhum. Então, hoje eu tenho que me cobrar, eu tô me cobrando porque eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser amiga, eu tenho que ser filha, eu tenho que ser uma empreendedora de sucesso, hein, gente? E nisso Tem tudo que ser você de quer o nível da sucesso. régua lá em cima. Eu quero lá em cima. Tá. Mas eu não tô fazendo o básico, que é me pertencer. Aí é o que eu te pergunto, o que eu tenho que fazer de... Quando eu levanto de manhã, o que eu tenho que fazer para me pertencer? Não, na verdade, eu falo que eu tenho aprendido muito que é faça o básico perfeito. Né? A gente quer sempre tá mais e mais e mais. Então, eu acho que a gente tem que acordar, mesmo que nós não estejamos bem ou não acordou. Primeiro, o que faz eu me sentir mais bonita? Qual é o estilo de roupa que me faz me sentir mais bonita? Então, já se produzir de uma forma que você se olhe, já te traga aquele poder, aquele Seja empoderamento. planejada também, né? Exatamente. Planeje o seu dia. Exatamente. Desde o acordar até a hora de dormir, Isso. com o melhor pijama que você tiver no guarda-roupa do seu Exatamente. marido. A gente até fala aquela questão das xícaras, né? Que fala, não use só a melhor prataria, a melhor coisa para visita, é para você, né? Como falam, né? É. Se você é aquela que guarda o melhor talher, Isso. coloca lençol no seu sofá para que quando a visita venha esteja Sofá tudo esteja novo, você já tá intacto, errando acabou. por aí. Porque nós temos primeiro que fazer por nós. Então, assim, o que Na vai me... pirâmide da vida, e não é ser egocêntrico e egoísta, nós temos que estar no topo. É auto-amor, né? Exato. Jesus falou, né? Exatamente. Amai o quê? Primeiramente a Deus, depois você e depois o próximo. Então, assim, Exatamente. a cruz já diz tudo. Jesus, eu e o próximo. Então, isso é Exatamente. básico, né? Que quando a gente tem um pouquinho mais de maturidade, busca o entendimento da palavra, a gente já sabe aonde a gente tem que tocar para que a gente tenha uma melhora de Discernimento, vida, um né, discernimento, pra viver. exato. E a gente saiba, e essa autenticidade, quando vem, ela vem com força mesmo, ela vem clara, né, com clareza de quem eu sou, do que eu posso. E não é dizendo que, porque eu tô me sentindo autoritária ou muito acima, além ou diferente de alguém. Não, é realmente mostrar que eu estou me posicionando de maneira correta e eu estou buscando o meu melhor, né? Sim, exatamente. E isso é um exercício que você faz que melhora de dentro para fora para você, não é nem sobre os outros. Porque você passar a fazer algo que vai te fazer bem, você não tem que pensar se a vizinha vai gostar, se seu pai vai gostar, quem quer que seja. Nós temos que aprender a amar a vida que nós temos oportunidade de viver. A gente não tem oportunidade? Por que todos os dias eu acordo feliz e eu sou grata? Não importa o problema que eu esteja passando naquele dia, nós temos que ter gratidão pela oportunidade de novas possibilidades e assim vai. Porque senão não adianta eu ficar falando que só o coleguinha consegue e eu não consigo se eu não estou fazendo nada por mim. Verdade. É bem por aí, né? Aí fica difícil. Então, mulheres, vamos olhar para si. Vamos primeiro mexer aqui dentro para a gente poder se conhecer melhor. Oi, muito prazer, meu nome é Bruna Oliveira, eu sou empresária, empreendedora da Que Mais Brindes, né? Tá patrocinando esse programa incrível. Hoje eu sou apresentadora também, porque eu preciso me pertencer. Eu estou aqui apresentando o nosso programa. E isso que você precisa ter clareza de quem você é, porque a partir deste momento, de onde você se coloca, é a partir daí que você vai tomar a decisão certa para sua vida, é a partir daí que você vai ter uma direção exatamente. certa. Inclusive, quando você fala se coloque e pertencer, isso aqui hoje quer dizer muito porque nós temos que estar rodeados de pessoas com os mesmos propósitos, porque senão também não dá certo. A energia. Exato. Porque assim, Exato. vamos falar algo básico. Você começa a fazer uma dieta, aí a pessoa que você convive ali com mais frequência não tá também na mesma sintonia que você. Tudo aquilo que você fizer vai parecer ser besteira para aquela pessoa, porque ela não está pertencendo àquilo naquele momento, E vai né, te Dê? criticar. E vai te criticar.
focar. E vai te mas colocar é só pra hoje. baixo. Aí é só um dia. Não, se você tá focado, infelizmente, você vai perder e ganhar amigos nesse processo. Tá? E é aquela E é coisa. tudo bem. Precisa ser, né? As 5 pessoas, né? Eu sempre costumo falar. Você precisa ser menor do que essas Eu costumo 5 pessoas, Sim. porque de onde vem Eu o costumo conhecimento? até dizer que nesse processo todo, eu ainda estou em processo de evolução, acho que todos nós, né? Mas eu sempre me faço uma pergunta, né? Entre ser e ter, eu prefiro ser. Entendeu? Eu não quero ter material, eu não quero ter 250 mil colegas ou amigos, eu quero ser. E quando fala em ser, é assim, eu quero me reconectar, eu quero me encontrar, eu quero saber quem eu sou para eu proporcionar o melhor para o outro, sempre. Porque eu fazendo isso, o universo vai conspirar ao meu favor e só vai me rodear de pessoas boas, com os mesmos propósitos. Entendeu? Então, assim, quando o D manda mensagem pra mim e fala assim, amiga, olha, o filtro tá pesado. Cara, isso pra mim é uma alegria imensa, porque nesse mundo de mentira, achar alguém de verdade é complicado. Tá? Quando eu mando mensagem, nossa, que saco ir pra academia, não sei o que ele falou, não faça disso uma obrigação. Não foi isso que você falou pra mim? Faça disso. O novo psicólogo. Mas assim, pacientes. cara, o meu Meninas, processo calma. as pessoas às vezes até acham Mas que é muito verdade. mimimi, que eu fico Não, o tempo é inteiro verdade, falando mas é do verdade. Denison, mas assim, o meu processo de evolução de uns anos pra cá, ele é uma peça fundamental, e não tô falando isso porque ele tá do meu lado, isso a minha família sabe, os meus seguidores sabem, até já que rolou um estresse uma vez que eu fui no podcast, fiquei falando, o Denison, Mais um estresse. Como fala? O Denison, Ele é mas amigo, assim, ele é nosso melhor amigo. quem gente, tem precisa o entender Denison, assim, do lado, quem tem um amigo, quem tem uma amiga, quem tem pessoas que são de verdade hoje em dia, a gente tem que, assim, tratar como se fosse o nosso bem mais precioso. Porque é nesse momento, quando você tá ali tentando se encontrar, onde as coisas mais ruins da sua vida estão acontecendo, que Deus acaba nos aproximando de pessoas que têm propósito na nossa vida. Amizade, a gente se fala todo dia, Dê? Não. Né? Eu e a Bruna, gente se nós fala ficamos todo 7 dia, anos Bru? sem se encontrar. Busquei muito a Bruna na época. A gente não achava, né, não se achava. Eu tinha muita saudade da Bruna e o mundo nos afastou. Mas 7 anos depois nós se vimos e parecia que não faziam 7, parecia que fazia 7 minutos. 7 minutos. Então, a amizade Pelo amor verdadeira de Deus. é. O que foi aquele isso, nosso feriado de carnaval que a gente dançou axé dos anos 90? Sabe aquelas coisas que foi deliciosa? A gente ali se encontrando. Então, assim, a gente fala assim: eu não tenho tempo para ver um amigo, eu não tenho, mas se você tiver pelo menos a consciência de, independentemente da tua religião, se você quer orar por ele, se você quer rezar, se você tem a sua crença, mas desde que você sempre inclua ele, sabe, mandando para esse seu amigo algo positivo, você pode ter certeza que você acaba sendo retribuído. E é isso que o Denison hoje, não só na função de visagista, de assim, centenas de mulheres, eu fico ali no salão o dia inteiro com ele, eu vejo a reação de cada cliente que senta ali na cadeira dele, em cada transformação, e para muitas pessoas às vezes acham assim, você não acha que a Drica não sei o que? Não, gente, eu me emociono sim, ele sabe disso, e eu não preciso ficar mostrando uma verdade para você, né, que acha alguma coisa. O que importa é ele saber quem eu sou, nós sabermos, né, o que um sente pelo outro, e tá tudo bem. Então, cada vez que ele devolve a autoestima para uma mulher, né, dentro desse mundão hoje que conta muito, sim, a imagem, eu vejo que ele é usado de alguma forma por Deus, pelo universo, ele tem o dom e ele tem um coração que poucas pessoas têm. Porque cada mulher que entra ali no salão dele, ele procura entregar o melhor, mesmo que ele esteja num dia ruim. Agora, e as pessoas nem percebem Eu sou disso. feminista, pode falar. Até calor, vou tirar Eu falo porque ele me devolveu a vontade de ser. Entendeu? Sim, Ai. sim. Então, assim, ele me mostrou que existem amigos, sim. Sim. Sabe, existem pessoas boas, sim. Que existem pessoas que são capazes de entender a mensagem que você tá passando e
não é sobre... Você também, Bru, você sabe disso, o Sim, carinho que eu tenho por sim. você, né? Porque eu tô falando diante disso. Eu trabalhando na condição de influenciadora nas redes sociais, quantas vezes já não falei, vamos fazer algo junto e não sei o quê. E era pra ser totalmente diferente, porque nós temos o mesmo perfil. Hoje eu tô aqui no teu programa, você me convidou. É verdade. Entendeu como é que é? Então, num círculo de amigos saudável, não tem que existir concorrência, não tem que existir... E eu enalteço, sim, os meus amigos, porque é de lá que eu tiro forças, às vezes, sabe? Pra fazer N coisas. Não que eu não tenha uma base familiar também, boa. E criatividade também, você tira muitas Isso. ideias. Eu ia falar agora, você falando agora tudo isso e mais um pouco, que são as palavras dela, são as minhas, obviamente, né? Mas dentro do seu negócio, gente, pra quem não sabe, ele também tem um salão de cabeleireiro, né? Isso, DM maravilhoso. Concept, fica em Guarulhos, É. Rua Santa Isabel 773. 773 é o melhor. Procura no Instagram, Exato. procura lá no Google, que ele vai te passar o telefone. Gente, você é liga, só já marca. jogar Denison Matias, vocês vão saber quem é este ser humano. Quem é? Que nós estamos Minha falando cheta no aqui. GPT, tá? Tá, Chat GPT. Uau! Fala tudo. E assim, o Denison hoje, ele tem uma função na vida das clientes e amigas dele, por De exemplo. todas as mulheres sou que casada frequentam o com salão o Jefferson, dele. que ama o D, e o esposo dele. As minhas filhas, a Naná, cara, é o tio D, ela vai no salão do D, ela tem 11 anos, só pra você ver como entra na questão da imagem e autoestima. Ela quer ser atendida pelo D. Né, dela, fala assim. Aí a Lê também, que é uma maravilhosa, outra profissional que tá lá no salão do Denison, atende ela com o maior carinho do mundo, tal, aquela coisa, e ela chega na escola, ela fala, olha só, fui lá no salão como fala? Do tio D, as meninas, ai, quem é o tio D? Ela mostra o Instagram dele, fala, esse aqui, Olha ó. aí, o comercial. Olha só como é que cuida. Essa aí. E sabe assim, e não sei o que, eu acho que isso é importante. Você chega no nível na sua vida que você fala assim, as coisas estão indo bem quando você atinge isso. Mas eu acho que a grande força do empreendedorismo para mulher ou para qualquer tipo de pessoa é você fazer com amor, né, Bruno? Com É certeza. ter um propósito, mais uma vez. É você saber que eu não tô ali pra. Eu acho que eu nunca coloquei o dinheiro, o cifrão na frente, sabe? Cada pessoa que senta na minha Exato. cadeira, eu quero trazer o melhor dela. Eu quero fazer com que ela se olhe no espelho e ela veja o potencial que ela tem, sabe? Então eu consegui transformar a mulher, toda mulher que senta lá. E ultimamente muitas mulheres sentam, choram, ficam emotivas, porque elas estão se perdendo. E Porque mulher cada não uma tem tem que a se sua perder, história, sabe? né, Dé? Histórias. Então, Sim, o cabelo, a beleza hoje, ela faz com que a mulher tenha mais autoestima. E a autoestima traz a força. E aí, gente, a gente vai fazer um evento aí, gente, mulheres, prestem atenção. A gente vai lançar, já tô lançando aqui uma palestra, porque essas mulheres não podem perder a força delas. Assim, Exato. se isso está Exatamente. acontecendo, e está, Exato. porque a gente está vendo, tá errado. Mulher, você é maravilhosa, você é brilhante, você é grandiosa. E então, se você está se sentindo assim, é porque você não está no lugar certo, é porque você não está Exato. exercendo a posição certa na sua vida. O que Então, tá cobrando. busque isso, né? Porque a mulher se cobra muito. Foi o que eu falei, a mulher se cobra muito. Uma das coisas que eu aprendi, outra frase também que eu aprendi muito, sim. Se você, antes de desistir, descanse. É. E a mulher precisa disso. Eu não Perfeito. conheço Precisa. mulher que descansa. Eu falo isso, eu falo pra Letícia lá no salão, que trabalha no salão lá. Ela é esposa também, ela é mãe de 3 meninos. Ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela vai, ela volta, cuida E do aquela pai. jornada. E tá ela tem que se sorrindo. cuidar, Tá né? sorrindo. sempre Tem que tá estar linda. linda e E tá maravilhosa. linda, maravilhosa. Então eu falo pra ela, Lê, eu não consigo ser você. Você Porque sabe? eu acho que a mulher, eu falo que pra você ser mulher, você tem que ter, não só o DNA realmente tem que ser diferente, porque eu acho que homem nenhum aguenta ser a mulher, porque a mulher tem uma pegada muito louca. Então eu acho que assim, quando a mulher começa a se enfraquecer, ela só precisa descansar e não Exato. desistir. Porque Exato. às vezes você tá a um passo de conquistar o que você quer, e aí o seu cansaço por todo o ciclo que a mulher precisa ter, cansa. E cansa Então mesmo, descansa. né? E aceite, Principalmente a maternidade. aceite o também. merecimento de Isso, que é descansar, algo né? que nos consome, Consome muito. Quando eu eu passei chego... né? Tem 2 anos, meu filhinho tem 2 anos. E eu passei por esse momento. Sim. No entanto, a gente teve que parar um pouco o podcast, porque eu estava sem forças. Eu estava realmente Sim, desmotivada. quando... E se cobrando, e né? me Porque cobrando. você, mãe, nossa, mas eu vou pôr meu filho na escola Isso. Será? pra eu poder Mas fazer tem o que pôr. podcast. Mas tem que E aí pôr. vem o julgamento
alimentos. Mas não. Mas ele vai ficar doente. Não tem que Aí existir. hoje que ele tá na escolinha, inclusive hoje ele tá um pouquinho doentinho. Ah, mas foi a escolinha. Gente, não, ele já ficou doente sem Vai estar na escolinha. adoecer se Eu tiver não que vou adoecer e tá tudo transferir certo. a culpa pra Ele vai escolinha, adoecer dentro da né? tua casa. Sim, como adoeceu várias vezes. Entendeu? E Faz ele, quando parte da crescer, imunidade, ele vai da falar formação assim, da criança, A né? minha mãe é uma mulher extraordinária. É isso. A gente É tem que isso aí. pensar que eu muitas vezes me cobrei porque as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, né, acabam pensando que nós temos que se doar 100% à maternidade. Pensou assim, casou, morreu uma mulher. Não, gente, é aí que nasce. Aí que nasce. Aí que nasce uma mulher poderosa, porque ela tá Poderosa. realizada. É. Entendeu? Quando ela tem um homem que ela ama do lado dela, quando ela constitui a família e ela sabe o potencial que ela tem. Tudo isso é claro que é um trabalho, não é sempre assim. Exato. Né? Quando eu chego diante na mesa de reuniões de um cliente, quando as pessoas buscam o meu Instagram, por exemplo, eu quero a Drica para fazer tal coisa. Pensa que vai chegar lá um assessor, não sei o que lá. Quando eu sento diante da mesa, eu percebo a cara das pessoas de fazer assim, ó, é você que vai fazer a reunião? Eu falei, não, sou eu. Aí eu já chego e falo, se você não sabe, eu sou formada em jornalismo, eu sou contadora, eu tenho a minha expertise, eu não sou só uma mulher loira que fala bom Que dia vai todo dar. dia no Que os Instagram. arquétipos trazem, Exatamente. Porque, então, assim, a minha persona é essa, certo? Mas, assim, eu tenho a minha expertise que eu não preciso ficar falando isso todos os dias no meu Instagram, porque tem que ser usado onde tem que ser usado. É numa mesa de reunião, é traçando estratégia para o meu cliente, com a minha produtora, qual é a melhor forma de alcançar o objetivo dele e fazer a melhor entrega. Então, quando eu sento, você vê até mulheres, Bru, e é isso que acaba dando aquele aperto. Às vezes a gente pensa que é só os homens que acabam não colocando as mulheres no lugar que elas mereciam estar e merecem estar. Mas às vezes vem a crítica de mulher. Mulher não ajuda mulher. Infelizmente, ainda não estamos preparados para esse papo. Mas o que acaba acontecendo com frequência é o olhar torto vir mais da parte das mulheres do que de um homem. E já chegou ao ponto de uma pessoa me parar e falar assim, você sabe cozinhar? Você cozinha? Porque as pessoas pensam que a gente não sabe fazer nada, só sabe fazer foto, só sabe. Quando termina uma reunião, cara, hoje eu, graças a Deus, trato com grandes marcas no meu Instagram e, assim, a nível nacional, que quando eu sento diante da mesa, não é que não baixa a insegurança, é que eu sou segura. A insegurança do momento é normal, o que eu não posso é ser uma mulher insegura. Então, quando eu sento e faço a apresentação e as pessoas ficam sabendo que sou eu que produzo, sou eu que faço o briefing e sou eu que tô ali dando a cara a tapa, fala, eu não acredito, eu não sabia, por causa daquilo que o Dê falou. As pessoas fazem todo, né? Aquela coisa de, não, ela só é a mulher loira do Instagram que, com todo respeito, ainda penso assim, uma desocupada que não tem o que fazer, que quer ficar famosa, a blogueirinha, entendeu como é que é? E acabam assim desvalorizando algo daquilo que eles nem têm conhecimento. Isso me preocupa hoje em dia? Não. Nem um pouco. Nem um pouco. Tá, É sobre isso. É perfeito, é isso mesmo, gente. Acho que aqui a gente conseguiu abordar além do que a gente queria, né? Eu gostaria de só deixar uma mensagem aqui para as mulheres empreendedoras que estão iniciando e que precisam aí de uma palavra, né? O Denison falou muito bem. Não desistam, descansem. Isso, né? Vamos Um falar. dia de cada vez. Eu acho que é importante você entender que, de repente, aquele dia não é um bom dia para você tomar decisões. É um dia para só você curtir ali o seu filho, de repente está precisando um pouco mais de você, para você dar valor às pequenas coisas da sua vida, para se renovar e recomeçar no próximo dia, né? Eu falo muito de recomeço, de não desistir. E é realmente que isso o fato de estarmos vivos e amanhecer todos os dias, abrir os nossos olhinhos, é um recomeço, Bru. Com certeza. Então, todo dia é um recomeço. É um recomeço. Não existe. Então, é isso que a gente tem que pensar. Se é um recomeço, são novas oportunidades, novas possibilidades, e faça disso algo extraordinário. E o que eu também sempre falo, viva o seu processo, né? Não olhe o processo do outro. Viva o seu processo. Com certeza, eu acho que é incrível, assim, eu acho que buscar também outra dica aí, mulheres, vocês que estão sozinhas, eu já conversei com muitas mulheres que se veem sozinhas, que não sabem por onde começar. Não estão. Estejam entre mulheres que estão dispostas a ajudar, estão dispostas a compartilhar, estão dispostas a engajar.
Partilhar tem e compartilhar, E né? compartilhar, E exato. compartilhar, Então, que tem os isso é mesmos muito propósitos. importante. Tem o Então, mesmo propósito, vai poder te dar vários exemplos, dicas, como a gente está dando aqui, um pouco da nossa experiência, né? Do que a gente já Sim. estudou e já viveu. Então, eu acho que assim, esteja entre essas mulheres. Ah, não sei como fazer. Busque, fale um oi no Instagram, de repente aquela amiga distante que você não vê há anos, tá com um negócio próprio, pergunta. Esses dias eu perguntei para um fornecedor meu, falei, vem cá, o que você está fazendo aí para vender mais? E aí ele foi super amigo, falou, olha, eu tô fazendo isso, tô fazendo anúncio, tô... Legal, então assim, busquem. E não é porque, eu tô aqui falando com vocês que a gente tá num programa super bacana que eu não preciso de ajuda. Todas nós Exatamente. precisamos, todas nós temos as nossas fraquezas, temos os nossos pontos fortes, mas o importante é a gente se unir e dar a voz a essa mulher que precisa ser ouvida, né? Estamos aqui para isso. Gente, eu gostaria muito de agradecer vocês. Obrigado. Olha, foi nossa, incrível. Eu acho que Bubu! assim. Foi um dos dias que eu fiquei mais feliz, mais tranquila. Mais empoderada. Mais empoderada. Uau, tô me sentindo o máximo mesmo. Exatamente. Diante de vocês. É colocar no lugar que te pertence. Exato. E Uau. aceitar. E posso falar, isso gera uma certa emoção, porque é muito bom a gente ver, sabe, amigos e pessoas que fazem, sabe, pertencendo. Tá, você tá de parabéns. Incrível. E Você é acabar- maravilhosa, nunca se esqueça disso, E cara. acabar assim, que por mais que somos amigos, somos seres humanos e poderíamos ser concorrentes. Então, busque sempre companheiros, não concorrentes. Então, Exatamente, porque exatamente. tem lugar para todo Mas mundo. isso é sobre Com pertencer. certeza. Hoje você pertence a seu ecossistema de pessoas que estão de fato dispostas a andarem assim, ó, do jeito que a gente tá aqui, Uau. de mãos dadas. Conte com a gente sempre, Bru. Amém, Obrigada amém. pela Só oportunidade, viu? gratidão, assim, de ter esses dois aqui. Eu queria que vocês falassem a última, ali, deixasse a última mensagem para o nosso público, né, para as nossas mulheres, para as nossas poderosas aí que estão nos assistindo. Denison, fala um pouquinho de tudo que você já falou. Ele encheu a gente aqui de informação, É, de maravilhoso, coisas boas, de gente. energia Vocês estão boa. entendendo Muito agora? mais do que O pessoal falar, que fala que eu assim. falo só sobre Denison. Denison é sobre isso aqui, gente. Não é só um homem bonito e eu talentoso. sou fã da mulher e eu acho que é o que eu falo, a mulher ela tem um poder que ela precisa enxergar, mas principalmente ela precisa pertencer nela. Então assim, se olha no espelho, se veja como se veja como você gostaria de se ver, porque você já é, entendeu? Então, se olha no espelho, fala, eu sou, eu mereço, eu recebo, tá? O universo tá aí para te dar tudo que você merece, tudo que você deseja, mas lembrando que você precisa acreditar, porque Exatamente. o mundo só vai te ver da forma que você se vê. E você só vai alcançar aquilo que o universo vê que você está preparada para alcançar. Então, acredite no seu potencial, acredite no seu propósito e corra atrás. Uau. Uau! Exatamente. É só esse tapa, assim, gente, de leve, entendeu? Com carinho, né? Que ele tá vendo com carinho. Exatamente. Eu Bri, acho. fala pra gente aí a sua mensagem. Eu acho que diante da mensagem do D, que ele acabou colocando perfeitamente bem, o que seria, como eu falei, entre ser e ter, seja sempre, tá? O ter é consequência. Você vai passar a ter aquilo que você quer quando você passar a ser. Né, a se pertencer, estar disposto a aceitar aquilo que você merece e fazer um exercício diário, né? Então, para de pensar na vida do outro, para de achar que você não é capaz, tira o não da frente. Independentemente de ser mulher ou ser homem, todos nós merecemos um lugar extraordinário nesse mundo, porque nós estamos vivos. Então, faça acontecer, faça dessa nova possibilidade uma grande oportunidade e seja a sua melhor versão todos os dias. Não importa a idade, não importa o corpo, não importa nada, tá? Simplesmente seja você, exista, sorria, seja grata e o universo vai retribuir da melhor forma. Uau! Isso aí, gente. Então eu convido você, mulher, a curtir o nosso podcast, Mulheres de Verdade. Isso. Ao nosso Instagram também, que está no ar e vai trazer, assim, ó, vários cortes sensacionais para vocês refletirem aí, colocarem, se vestirem de mulher, né? De mulher de verdade. E mulheres de verdade.podcast.
Então vai lá, curte, aproveita. A gente trouxe aqui o nosso melhor para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vamos continuar aí no nosso propósito, hein? Porque tem muito mais programas vindo por aí. E depois eu vou trazer esses dois aqui, ó, pra gente E falar de assistam, outras tá, coisas. gente? Ó, o pessoal que segue aqui a Drica e o D, bora assistir, vale muito a pena, tá? Que é um conteúdo, assim, valiosíssimo, não só para mulheres, mas de pessoas que precisam entender, né, D, o que é de fato o empreendedorismo, pertencer a esse ecossistema e respeitar, né? Então, é isso. Obrigada, Bru, pela oportunidade de me agradeço. trazer aqui diante, né, do D, de você, que são pessoas que eu amo fora disso tudo aqui, tá? Conte incrível. comigo sempre para o que quiser, para o que precisar. E posso te falar como comunicadora? Claro. Você tá uma maravilhosa. Ah, Tá? Incrível. É só você aceitar isso. E eu nem, Tá? olha só, eu cheguei, Aceita. vamos no natural, Posso falar né? uma Vamos coisa? lá. Gente, essa mulher fala tanto sobre tem que se aceitar, não sei o quê, então aceite-se. Tá? Estou Porque aqui. você é maravilhosa e você pode ser aquilo que você quiser. Uau, agora apresentadora, né, gente? É. Obrigada, gente. Um grande beijo, mulheres. Vai lá, curte, comenta, compartilha com quem você puder. A gente precisa da força de vocês também para fazer esse canal crescer, tá bom? Isso, bora, Um gente. beijo, muito obrigada também ao pessoal da Impulse, que estamos aqui, ó. Eles Isso. criaram a logo, criaram toda a parte do processo Gente, de programa, a gravação, segunda vez edição que e eu tô ó. aqui, vocês estão de parabéns, viu? Pelo trabalho que vocês desenvolvem. Super bacana, bem localizada aqui em São Paulo. Excelente qualidade, som, é tudo. Perfeito. Maravilhoso. Parabéns. Gente, Tchau, até tchau. mais.